Olá, pessoal! Tudo bem? Poxa, quanto tempo! Eu tava com saudade de vocês. E para quem não me conhece, eu acredito que já gravei videoaulas, então muita gente me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Luana, professora de inglês. Também trabalhei no Pré-ENEM Legal ano passado e estou aqui novamente com vocês esse ano para ajudar vocês a gabaritar a prova de inglês, se Deus quiser. Welcome to my class. Bem-vindos à minha aula. Bom, gente, a aula de hoje é sobre compreensão e interpretação textual. Porque prova de inglês no Enem é isso, compreensão e interpretação textual. E para a gente começar a se preparar para essa prova, para essas questões do Enem, a gente tem que saber, tem que entender como elas funcionam, certo? Olha só, o Enem, ele é dividido em 4 provas que abarcam 4 grandes áreas do conhecimento, que são elas: Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. E vocês vão encontrar a prova do Enem de inglês aqui, em Linguagens, Códigos e suas tecnologias, juntamente com a prova de português, de literatura, arte, educação física. E são 5 questões apenas, pessoal, mas são 5 questões importantes. Olha só, às vezes a gente pensa assim, são só 5 questões, vou estudar para outro componente curricular. Não, lembrem-se que são muitos concorrentes, bem preparados, cada questão, cada pontuação é importante. Certo? Bom, a língua inglesa no Enem traz questões de interpretação textual e isso pode ser bastante desafiador. E assim, gente, como começar a estudar, né? O que estudar? As questões de inglês, ela raramente vai pedir que você traduza uma frase, diga que classe gramatical é a palavra, se o verbo está no presente, passado, futuro, não, tá? O que elas vão fazer é utilizar um trecho de um livro, um poema, quadrinho, tirinha, enfim, como contexto e pedir que você responda a questão usando interpretação textual. Por isso que é bem desafiador, porque não basta só saber gramática, você também tem que ser bom na interpretação de texto. E eu trouxe aqui para vocês, trouxe uma questão do Enem, para a gente já sentir aquela pegada do Enem, ok? Vamos analisar. Primeiramente, eu queria que vocês fizessem aquela leitura skimming, aquela leitura assim, por cima, só prestando atenção nos verdadeiros cognatos, algumas frases, início e final do texto, certo? Façam aquela leitura rápida. E agora observem o enunciado. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, olha só, tá pedindo para você traduzir a palavra unthinkable? Não, né? Você vai ter que ler o texto e vai ter que entender, compreender o texto, tá? Seria importante conhecer o significado da palavra unthinkable? Claro, gente, saber vocabulário é muito importante, mas também precisamos da interpretação textual, ok? Porque o enunciado pede que o candidato leia o texto que está escrito em inglês e interprete o que ele quer dizer. Por mais que a palavra unthinkable esteja destacada,
Só saber o que ela significa não é suficiente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o texto e compreender, certo? Vamos lá. Acompanhem a leitura. Primeiramente, eu vou ler em inglês, tá bom? E logo após eu vou falar a tradução, apesar que já está aí, mas que nós temos o nosso tradutor de Libras, né? Então, vai ser pausadamente, vai ser devagarzinho, tá bom, gente? Vamos lá. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, de volta à pátria ancestral de Michelle Obama, black women were rarely granted the honorific Miss or Misters. As mulheres negras raramente recebiam o título honorífico de Miss ou de senhora ou senhorita. But were addressed by their first name, mas elas eram tratadas pelo primeiro nome, or simply as gal or auntie, ou simplesmente gal ou tia, or worse, ou pior. They so openly demeaned them that many black women, isso as rebaixou tão abertamente, ou seja, isso as humilhavam tanto que muitas mulheres negras, long after they had left the South, mesmo depois de terem deixado o Sul, refused to answer if called by their first name, se recusavam a responder se fossem chamadas pelo primeiro nome. A mother and father in 1970 Texas named their newborn Miss. Uma mãe e um pai no Texas, nos anos 1970, chamaram sua recém-nascida de Miss. So that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Para que os brancos não tivessem escolha a não ser chamar sua filha por esse título. Black women were meant for the field or the kitchen. Mulheres negras eram feitas para o campo ou para a cozinha. Or for use as they saw fit. Ou para o uso como eles bem entendessem. They were, by definition, not ladies. Elas eram, por definição, não senhoras. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. A própria ideia de uma mulher negra como primeira dama, bem, isso seria inimaginável. Voltando à pergunta. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que a ascensão social era improvável, a mudança de nome era impensável, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável, ou o comportamento parental era irresponsável. E aí, gente? Quais respostas vocês acham que é a correta? Olha só, saber o significado da palavra unthinkable ajuda, né? Porque a gente já pode descartar aí responsável, porque unthinkable está relacionado a ao impensável, inimaginável, improvável também. Mas mais assim no sentido de impensável e inimaginável. Então, a gente já pode descartar algumas, né? E como o texto, vocês viram que o texto está falando sobre como que as mulheres negras não eram tratadas por senhora ou senhorita. Então, tá falando da questão de nome, né? Então, a resposta correta é a letra B. A mudança de nome era impensável. E aí, gente? Difícil?
Desafiador, né? Mas vocês vão conseguir? Vão conseguir. Certamente. Então, e o que mais cai no Enem em inglês? Quais são os temas recorrentes? A professora só cai em... Você pode estar pensando assim, professora, só cai em interpretação textual, então gramática não é importante. Não, gente, não falei que gramática não era importante. Valorizem as aulas de gramática de vocês, valorizem lá a sua professora que está ali ensinando o simple present, o simple past, os adjetivos, enfim. É importante sim, porque você precisa dominar a gramática, você precisa ter vocabulário para você conseguir chegar a uma interpretação textual, certo? Então, ó, os tempos verbais. Os tempos verbais, galera. É importante estudar? É importante estudar. É importante rever? Sim, com certeza. Tá? Para vocês saberem entender a frase, para vocês conseguirem interpretar a frase. Beleza? E o que mais? Voz passiva em inglês, também bem importante ser revisada, porque, gente, a voz passiva é utilizada para uma linguagem mais formal e os textos no Enem, a maioria são formais, então ela é muito usada nos textos no Enem. Também importante os pronomes pessoais, gente. Revisem os pronomes pessoais, se vocês puderem. Tem videoaulas, inclusive tem videoaulas na plataforma Eduque, tá? Que tem todos esses conteúdos aí. Tem os tempos verbais, voz passiva, pronomes pessoais, certo? Vocês podem dar uma revisada. E também, as linking words, né? As palavras de ligação. Essas aí, elas também são muito importantes, elas são várias. A dica que eu posso dar para vocês, bom, foi uma dica que me ajudou muito para passar no meu primeiro concurso, gente. Colocar as linking words, tira uma cópia e coloque em algum lugar do seu quarto, aí de vez em quando você passa, dá aquela lida, dá aquela memorizada e você vai internalizando. Quando você vê, já vai saber tudo, certo? Vamos para o próximo texto. Então, pessoal, olha só, texto grande, né? Texto bem grande, apesar de que ele está ele foi todo escrito, né, na primeira condicional, isso já ajuda bastante, mas ele é um texto bem grande. E nós sabemos que nós não temos muito tempo durante a prova do Enem. A gente não pode perder muito tempo. Aqui, vou ler todos os textos com vocês, cada palavrinha. Mas lá é outra coisa. Lá o tempo de vocês é corrido. Então, o máximo de tempo que vocês puderem economizar, vamos dizer assim, economizem. Então, uma dica que eu dou é, antes de ler o texto, deem uma lida no enunciado primeiramente. Certo? Vamos ler o enunciado? Vamos lá. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças: A. Temem quem as amedronta. B. Aprendem com o que vivem. C. Amam aqueles que as aceitam. D. São gentis quando respeitadas. E E. Ridicularizam quem as intimida.
Bom, como já falei, né, esse texto ele foi escrito na primeira condicional, né, são orações condicionais, todas iniciam com with, que significa se, e indica possibilidades ou prováveis ações futuras. Esse aqui é o enunciado. E agora, gente, pra gente vamos pensar que a gente está aqui resolvendo a prova do Enem. Vamos pensar nas palavras-chave. Quais seriam as palavras-chave desse texto? Já lemos o enunciado, sabemos o que ele pede. E aí, observem. Quais seriam as palavras-chave desse texto? Observem que tem duas palavras aí, que na verdade são dois verbos, que eles se repetem constantemente, não é verdade? Que é o verbo live e o verbo learn. Live é um verbo bem conhecido, gente. Isso daí já nos ajuda bastante, que é o verbo viver. E learn é o verbo aprender, tá? E geralmente não é necessário ler o texto todo. Olha só, vamos ler apenas duas frases. Vamos ler três. Vamos ler três. Três frases desse texto aí. E nós vamos conseguir responder a questão. Vocês vão ver, tá? Vamos lá. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Olha só, se as crianças vivem com críticas, elas aprendem a condenar. Se as crianças vivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas. Se as crianças vivem com pena, aprendem a sentir pena de si mesmas. E aí, conseguimos responder a questão? Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser e agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem quem as amedronta? Pode ser. Aprendem com o que vivem? Olha só, gente, as duas palavras-chave quais são? Viver e aprender. Então, já temos aqui a resposta correta, né? As duas palavras-chave, sabendo destacar as palavras-chave e também lendo alguns trechos do texto, conseguimos chegar à nossa resposta correta. Mas, eu falei para vocês, né? Isso vocês vão fazer no Enem. Aqui nas nossas aulas nós vamos ler todo o texto, vamos interpretar, porque assim eu vou estar ajudando você a aumentar o seu vocabulário, certo? E também na questão de interpretação, ok? Então vamos lá, vamos ler o texto todo. Ok. If children live with criticism, they learn to condemn. Se as crianças convivem com críticas, aprendem a condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser apreensivas. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Se as crianças vivem com pena, elas aprendem a sentir pena de si mesmas. If children live with ridicule, se as crianças vivem com zombaria, ridicularização, they learn to feel shy. Aprendem a se sentir tímidas. If children live with tolerance, they learn patience. Se as crianças vivem com tolerância, aprendem a ter paciência.
If children live with praise, they learn appreciation. Se as crianças vivem com elogios, né, aprendem a apreciar, a valorizar o próximo. If children live with acceptance, they learn to love. Se as crianças vivem com aceitação, aprendem a amar. If children live with approval, they learn to like themselves. Se as crianças vivem com aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. If children live with recognition, they learn it's good to have a goal. Se as crianças vivem com reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. If children live with sharing, they learn generosity. Se as crianças vivem com partilha, aprendem a generosidade. If children live with fairness, they learn justice. Se as crianças vivem com justiça, aprendem justiça. Gente, fairness e justice são sinônimos, tá? Ambos significam justiça. Mas para uma melhor interpretação, a gente poderia interpretar como se as crianças vivem com equidade, aprendem justiça. If children live with kindness and consideration, they learn respect. Se as crianças vivem com bondade e consideração, aprendem a respeitar. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Se as crianças vivem com amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Bom, agora vou trazer para vocês mais algumas dicas, tá ok? Para você gabaritar a prova do Enem. Vamos lá? Anotem aí, gente. Caderninho, papel na mão, anotem aí. Confiram as dicas. Primeira dica, claro, me assistam. Assistam as aulas do pré-ENEM, legal, gente. São ótimos professores, conteúdo muito bom, certo? Vamos ajudar bastante vocês. Essa é a primeira dica, uma dica muito importante. Lembrando que essa é só a nossa primeira aula, vamos ter outras aulas também, de vários gêneros textuais. Segunda dica, resolva as provas anteriores. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui, toda a nossa aula, nós vamos comentar e responder questões de provas anteriores. Aí isso ajuda muito. Mas nada impede que você também baixe lá, Enem 2019, tente resolver a prova sozinho, depois confere lá no gabarito, depois vai pesquisar o significado das palavras, certo? Mantenha-se atualizado sobre tudo. Gente, isso aqui muito importante. Não sei se você gosta de jornal ou não, se você gosta de ler, mas para o Enem é muito importante você estar atualizado. Então, nesse período, deixa um pouquinho os memes de lado, eu sei que é legal, depois você volta, tá? Mas foque, assista e leia jornais, certo? Vai ajudar muito você durante a prova do Enem. Observe a variedade de gêneros textuais. Gente, é importante conhecer os gêneros textuais, porque, como já estou até sendo muito repetitiva, né? Prova do Enem é texto, é interpretação. Então, é importante conhecer os gêneros textuais. Estude as resoluções comentadas de exames anteriores. Gente, na internet, YouTube, você vai encontrar várias videoaulas de professores comentando questões anteriores. Ah, mas
Isso aí só um plus, porque aqui no pré-ENEM a gente vai fazer isso, tá bom? Mas se você quiser dar um plus, estude resoluções de provas anteriores. Muita atenção com enunciados. Galera, às vezes a resposta está no enunciado, viu? Então, não deixe o enunciado passar batido, certo? Bom, encontre a palavra-chave do texto. Gente, palavra-chave do texto vai dar o direcionamento para você chegar à resposta correta. Então, é bom, pega a sua canetinha lá, vai, risca, faz uma observação nas palavras que você acha que é a palavra-chave, procura entender qual é a ideia central do que está escrito, certo? Assim você vai encontrar a resposta com mais facilidade. Atenção com os títulos. Não deixe os títulos passarem batido, viu, gente? A ideia central muitas vezes está no título. Não se preocupe com gramática, mas assim, essa preocupação que eu tô falando não é, isso aqui tá no passado, isso aqui. A preocupação que eu tô falando é essa. Desculpa. A preocupação que eu tô falando é essa, né? Isso aqui tá no passado, isso aqui tá no presente. Isso aqui significa isso? Não, gente. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ler e entender o texto. E a gente já viu que pra gente entender e responder a pergunta, não precisa necessariamente entender cada palavra do texto, certo? Administre bem seu tempo de resolução da prova. Pessoal, essa questão do tempo, ela é muito importante, né? A prova do Enem, ela é uma prova bem... Eu falei assim no início que a prova de inglês do Enem é bem desafiadora, mas na verdade, na minha opinião, o Enem é uma prova desafiadora. Porque todas as questões são textos, são questões muitas vezes longas, e você tem pouco tempo e às vezes você quer ler o texto mais de uma vez para entender. Enfim, a questão do tempo é algo muito importante. Você precisa administrar bem o tempo de cada questão, certo? Se for possível, respondeu lá rapidinho, viu as palavras-chave, não precisou ler, responde lá, passa para a próxima, mas também com atenção. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje e espero ter vocês na próxima aula. Eu prometo ajudar vocês no que eu puder, dar o meu melhor aqui nas aulas de inglês voltadas para o Enem. E, gente, acessem a nossa plataforma Eduque. Essa plataforma aqui é muito rica, tem muita coisa legal, não apenas para o Enem, mas como eu falei para vocês, se vocês quiserem revisar aqueles tempos verbais, aquelas aulas de voz passiva, todas estão aqui, ó. A plataforma Eduque é show, vai ajudar muito vocês. E até a próxima aula, gente. Beijão, fiquem com Deus.